O dia amanheceu em pedra escura com um silêncio estranho. Quem caminhava pelas ruas falava baixo, como se tivesse medo de atrair algo indesejado. Na praça central, manchas escuras de sangue ainda marcavam o chão. Os moradores se entreolhavam, tentando entender o que realmente havia acontecido naquela madrugada. O ar pesado de medo pairava sobre a cidade. As pessoas cochichavam entre si, olhares furtivos lançados por sobre os ombros. Alguns falavam de um cachorro gigante, outros juravam ter ouvido um uivo demoníaco que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Mas ninguém tinha coragem de dizer em voz alta a palavra proibida: lobisomem. As histórias se espalhavam como fogo em palha seca. Uma senhora idosa jurava ter visto olhos vermelhos brilhando na escuridão de seu quintal. Um grupo de jovens, reunidos na esquina, discutia em voz baixa sobre as pegadas enormes encontradas na lama perto do rio. O medo era palpável, quase uma entidade viva que se alimentava dos sussurros e teorias dos moradores. Enquanto isso, Raul despertava em sua casa, exausto, o corpo dolorido e sujo de sangue. Olhando para suas mãos, agora humanas novamente, ele se perguntava: quantos eu matei? Quantos eu salvei? As memórias da noite anterior eram nebulosas, fragmentos de imagens e sensações que se misturavam em sua mente atormentada. Raul fechou os olhos, tentando afastar o horror que sentia de si mesmo. O peso da maldição o esmagava. Ele sabia que não poderia mais se esconder por muito tempo. A cidade estava assustada e em breve alguém começaria a caçar a fera. Com as mãos trêmulas, Raul tentou limpar o sangue seco de sua pele. Cada mancha era uma acusação silenciosa, um lembrete do monstro que ele se tornava sob a luz da lua cheia. Ele se perguntava se algum dia encontraria redenção, ou se estava condenado a viver eternamente dividido entre homem e besta. Na delegacia, o delegado Arlindo, homem duro e de poucas palavras, reunia sua equipe. O ambiente estava tenso. Os policiais trocavam olhares preocupados enquanto aguardavam as ordens de seu superior. Isso não foi ataque de animal comum. Quero vigias em todos os cantos da cidade. Se for algum louco, nós vamos pegar. A voz grave do delegado ecoou pela sala, carregada de determinação. Ele distribuiu tarefas, organizou patrulhas e reforçou a necessidade de manter a população calma. No fundo, porém, até mesmo o experiente Arlindo sentia um frio na espinha ao pensar no que poderia estar à espreita nas sombras de pedra escura. Do outro lado da cidade, na igreja, o padre Samuel falava em sermão sobre o mal escondido entre os homens. Sua voz tremia levemente enquanto ele alertava os fiéis sobre os perigos que espreitavam nas trevas. Para alguns, ele parecia exagerado, mas para os mais antigos aquilo fazia sentido. Pedra Escura sempre fora palco de lendas antigas, de histórias que falavam de criaturas amaldiçoadas. O padre olhava para os rostos assustados de sua congregação, sentindo o peso da responsabilidade em suas palavras. Ele sabia que devia oferecer conforto e esperança, mas como fazê-lo quando o próprio temia o que a noite poderia trazer? Naquela noite, Raul tentou resistir. Trancou portas, acorrentou-se a uma parede, mas quando a lua cheia apareceu, o sofrimento voltou. Ossos estalavam, garras surgiam, e a fera novamente escapava. Os gritos abafados de Raul se transformaram em uivos que ecoaram pela cidade, fazendo os moradores tremerem em suas casas. Desta vez, a caçada começou no bairro mais pobre da cidade. O lobisomem atacou 2 casas, deixando mortos e sobreviventes em choque. O caos se instaurou rapidamente. Gritos de terror misturavam-se ao som de portas sendo arrombadas e vidros quebrando. As ruas estreitas do bairro se tornaram um labirinto de horror, com a criatura perseguindo suas presas impiedosamente. Mas no auge da fúria, algo inesperado aconteceu. Um menino perdido na rua cruzou o caminho da criatura. O lobisomem poderia devorá-lo, mas apenas rosnou, aproximando-se devagar, como se reconhecesse inocência nos olhos da criança.
O garoto, tremendo, correu para casa, vivo. Esse breve momento de hesitação da fera deixou uma marca profunda nos poucos que testemunharam a cena. Esse gesto dividia ainda mais o destino de Raul. Assassino implacável ou justiceiro das sombras. A dualidade de sua natureza se manifestava não apenas em sua forma física, mas também em suas ações. Seria possível que, mesmo em sua forma mais selvagem, ainda restasse um fragmento de humanidade em Raul? Enquanto os uivos ecoavam, o delegado e seus homens armados saíam em busca da criatura. As ruas estavam desertas, um silêncio opressivo quebrado apenas pelo som de passos cautelosos e o ocasional latido distante de cães assustados. Os policiais avançavam em formação, armas em punho, olhos atentos a qualquer movimento nas sombras. E pela primeira vez, as trilhas de sangue levavam diretamente para o bairro onde Raul Montenegro vivia. O coração do delegado Arlindo acelerou ao perceber a direção que as evidências apontavam. Ele conhecia Raul, um homem quieto e reservado que nunca dera problemas. Seria possível que... O delegado afastou o pensamento, concentrando-se na tarefa à frente. À medida que se aproximavam da casa de Raul, a tensão aumentava. Os policiais trocavam olhares nervosos, suas mãos apertando com mais força as armas. O delegado Arlindo ergueu a mão, sinalizando para que parassem. Ele se aproximou sozinho da porta da frente, o coração martelando no peito. "Raul Montenegro!" chamou o delegado, sua voz firme apesar do medo que sentia. "Aqui é o delegado Arlindo. Abra a porta!" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Segundos se arrastaram como horas enquanto todos aguardavam uma resposta. Subitamente, um barulho vindo dos fundos da casa fez com que todos se virassem. Uma sombra se movia rapidamente, saltando sobre o muro e desaparecendo na escuridão. "Cerquem a área!" gritou Arlindo, sua voz carregada de urgência. Os policiais se espalharam, correndo pelas ruas estreitas do bairro. O som de passos e gritos de comando ecoava na noite, misturando-se aos latidos frenéticos dos cães da vizinhança. A caçada havia começado. Enquanto isso, na igreja, o padre Samuel conduzia uma vigília de oração. Velas tremulavam, lançando sombras dançantes nas paredes. Os fiéis, ajoelhados, murmuravam preces fervorosas, implorando por proteção contra o mal que assolava a cidade. O padre ergueu a voz, sua figura imponente e iluminada pela luz das velas. "Irmãos e irmãs, não devemos temer as trevas, pois a luz de Deus brilha mais forte na escuridão. Rezemos pela alma daquele que sofre sob esta maldição, para que encontre redenção e paz." As palavras do padre Samuel ecoaram pela igreja, trazendo um breve momento de conforto aos presentes. Mas fora daquelas paredes sagradas, o terror continuava a se espalhar pelas ruas de pedra escura. Na manhã seguinte, a cidade acordou em um estado de choque coletivo. As notícias dos ataques da noite anterior se espalharam rapidamente, alimentando ainda mais o medo e as especulações. Grupos de moradores se reuniam nas esquinas, discutindo em voz baixa os eventos recentes. Na praça central, o prefeito convocou uma reunião de emergência. Sua voz tremia levemente enquanto ele se dirigia à multidão ansiosa. "Cidadãos de Pedra Escura, estamos enfrentando uma crise sem precedentes, mas não devemos nos entregar ao pânico. As autoridades estão trabalhando incansavelmente para resolver esta situação e garantir a segurança de todos." Enquanto o prefeito falava, Raul observava a cena de longe, escondido nas sombras de um beco. Seu corpo doía, marcado pelos eventos da noite anterior. A culpa o consumia, mas ao mesmo tempo, uma parte dele se perguntava se suas ações não teriam um propósito maior. O delegado Arlindo, parado ao lado do prefeito, varria a multidão com olhos atentos. Seu olhar cruzou brevemente com o de Raul, e por um momento pareceu que uma centelha de reconhecimento passou entre eles. Raul sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seria possível que o delegado suspeitasse?
À medida que o dia avançava, a tensão na cidade continuava a crescer. Pedra Escura estava à beira de um precipício, dividida entre o medo do desconhecido e a busca por respostas. E no centro de tudo isso estava Raul, um homem dividido, lutando contra a besta dentro de si. A noite se aproximava novamente, trazendo consigo a promessa de mais horror. Raul olhou para o céu, observando as primeiras estrelas surgirem. Ele sabia que em breve a lua se ergueria, e com ela sua transformação. Mas desta vez, ele estava determinado a encontrar uma maneira de controlar a fera, de usar seu poder para proteger, não para destruir. Enquanto as sombras se alongavam e a escuridão começava a engolir Pedra Escura, Raul se preparava para mais uma noite de luta contra sua própria natureza. A cidade do medo aguardava, prendendo a respiração, sem saber que seu maior pesadelo e sua única esperança eram uma só pessoa,